Vamos para a nossa sexta aula, tá? Que é a doutrina da salvação, soteriologia, tá? Que é a matéria, nós estamos em nosso sexto módulo, para a glória do Senhor. E já quero que você pegue sua Bíblia, papel, caneta e já vai anotando, vai preenchendo, vai estudando, vai se alimentando. Nós já estamos no nosso sexto módulo, doutrina da salvação, que é soteriologia, tá? Então vamos lá. O que nós vamos aprender hoje? Compreender o significado da salvação. O que é salvação? Segundo as Escrituras, tá? Segundo a palavra do Senhor. Entender essa salvação, como ela foi provida por Deus. Como ela foi provida por Deus? Ela foi realizada em Cristo e aplicada pelo Espírito Santo, ok? E nós vamos também, neste sexto módulo, reconhecer as suas implicações para a vida cristã, o que ela aplica na nossa vida cristã, tá? Mas primeiramente, já vai anotando o que é salvação. No grego, a palavra é usada como sotéria, no grego, que significa salvação no grego. Sotéria significa livramento, significa resgate, significa preservação. No grego, no original grego, tá? Então, na teologia, salvação é a obra de Deus que vai libertar o ser humano do pecado, da morte espiritual e da condenação eterna. Isto é a salvação. Vai conceder uma vida eterna em Cristo Jesus, ok? Então, Atos 4:12, você já pega a sua Bíblia e já abra, que nós vamos ler este texto, tá? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então a salvação é por aquilo que Deus fez, pela obra redentora de Cristo. Tá? Não há outro tipo de salvação a não ser em Cristo Jesus. Tá? Então vamos falar sobre a necessidade da salvação. Todos nós, cristãos, que aceitamos a Jesus, nós cremos que vamos ser salvos, que vamos morar com Jesus, que vamos para Canaã celestial. Então, a necessidade da salvação. Então, por causa do pecado, e nós já estudamos essa matéria, o homem está separado de Deus. Aí vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, sem essa intervenção de Deus, sem essa intervenção divina, a humanidade está o quê? Perdida. A humanidade está condenada ao lago de fogo, se não crer de todo o coração, de todo ser. A humanidade está perdida. A humanidade está condenada. Então, logo nós entendemos que a salvação é totalmente dada pela graça de Deus. A salvação não é por obras, entenda isso, não é por méritos humanos. A salvação é dada pela graça de Deus, Pai. Tá? Vamos falar sobre a provisão da salvação. A salvação, ela é um fruto do amor de Deus. O amor de Deus por nós é incondicional. É imensurável. Você ama o seu filho, você ama o seu marido, a sua esposa, que você fala assim, nossa, eu amo tanto essa pessoa, mas o nosso amor não se compara com o amor do Senhor. Aí vai dizer João 3,16, já abra sua Bíblia e confira comigo. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo. É imensurável, não podemos contar. Não podemos definir o amor de Deus, que deu o seu Filho. Em sã consciência,
Você vai entregar o seu filho para alguém? O filho que você criou, o filho que você gerou, o filho que você, educou, o filho que você ali levou para passear e criou esse laço. Você não daria o seu filho por uma causa. O nosso Deus ama tanto que vai entregar o seu filho unigênito, o seu único filho. Aí vai vir Jesus, Cristo, que vem com a morte e com a ressurreição, trazendo pela sua obra redentora a salvação. Então ele é o único mediador, Jesus, entre Deus e os homens. Ok? Então a obra de Cristo, ela é aplicada ao homem pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Vamos entender isso aí em nome de Jesus. Então, algumas aplicações da salvação nós vamos entender que é um chamado eficaz. Ou seja, o Espírito atrai o pecador. O Espírito Santo chama o pecador ao quê? Ao arrependimento e à fé. Tá? Então, esse arrependimento e essa fé é uma resposta da humanidade, é uma resposta humana ao chamado do Espírito Santo ao homem. Aí depois o que acontece? Uma regeneração, um novo nascimento. O pecador agora recebe uma nova vida em Cristo Jesus. E depois que ele é regenerado, ele é justificado. Por quê? Porque Deus vai declarar o pecador justo. Ele é justo por quê? Pela fé em Cristo. E a salvação, ela é por adoção. O salvo, ele é recebido como filho de Deus por adoção. Olha que forte. E depois vem o que? A santificação. O Senhor começa o processo de cura e de santificação. É um processo duradouro, é um processo contínuo de transformação. É um processo de transformação. E depois, a glorificação. Que glorificação é essa? É um ato de consumação da salvação quando Jesus vir buscar a igreja dele. Nós teremos um corpo glorificado. Fala sobre a glorificação. É a consumação na salvação. Na onde? Na eternidade. Nas bodas do Cordeiro. Ok? Olha que forte. Olha esse processo de salvação na vida do homem. Tá? Então, a salvação, ela é garantida por Cristo Jesus. Não é em obras humanas. Mas o que exige de nós? Porque tem que exigir de nós algo. Exige perseverança, você tem que perseverar. É uma caminhada, é um trajeto. Você tem que ter fé. Porque se não tiver fé, por aquilo que você ainda não concretizou, por aquilo que ainda você não conquistou, tem que ter fé. Diante da situação que nós vivemos, tem que ter fé. E tem que ter algo que não é mais sacrifício, é obediência. Deus quer de nós que sejamos filhos obedientes. Ok? Então, o verdadeiro salvo, aqueles que são salvos, produz frutos que vai evidenciar a sua fé. Perseverança, fé, obediência. Ele vai produzir esses frutos que vai evidenciar a fé. Tá? Então, qual é o resultado da salvação? O resultado da salvação: reconciliação com Deus. Estava no pecado, nós estávamos no pecado, sujo, imundo, intrépidos, com as roupas sujas, com as vestes sujas. E aí vem a reconciliação. Você faz a reconciliação. Você já se reconciliou com a sua família? É mais ou menos isso com Deus. Aí traz o que? A salvação, o resultado: paz e alegria no Espírito. A paz não está falando do dinheiro. A alegria não está falando de bens materiais.
Isso é passageiro. Ok? A paz e a alegria no Espírito Santo resulta na salvação. Você sabe que você vai ser salvo. Você crê de todo o seu coração. Você sabe que se você morrer aqui hoje, você vai estar na glória com o Pai. Então, essa paz e essa alegria vem do Espírito Santo, resultante da sua fé e da sua crença. Amém? Então nós temos reconciliação com Deus, paz e alegria no Espírito Santo, libertação do poder do pecado. Você era enraizado no pecado, pornografia, prostituição, lascívia, adultério, mentira, fofoca, fornicação. Você era algemado nesse pecado. Era um pecado que você carregava ao longo dos anos e hoje veio através dessa salvação, a libertação, as algemas se quebraram, as cadeias abriram e você hoje é livre do poder do pecado através do Espírito Santo. E a esperança da vida eterna, você está aqui nessa terra vivendo os acontecimentos, né? Tudo que está acontecendo nas igrejas, tudo que está acontecendo no mundo, na política, mas você tem esperança, porque o seu lugar não é aqui. A sua vida, você está aqui de passagem. É um momento, quanto tempo? 50, 60, 70 anos? É o tempo determinado do Senhor que Ele tem para a sua vida. Pois você sabe, você tem essa esperança que você vai estar com o Senhor Jesus ali na vida eterna. Então, nós entendemos nesta conclusão deste capítulo 6, que a salvação é o maior presente que Deus está te dando. A salvação é a maior dádiva, não é casa. Se você está pensando que é casa, se você está pensando que é um carro, se você está pensando que é uma vida financeira abençoada, não é isso. Isso é consequência do nosso trabalho, da nossa dedicação. A maior dádiva e o maior presente que Deus derrama sobre a vida do homem é a salvação. Pela graça, Deus não te cobra nada. Através da sua fé em Cristo Jesus, realizada onde? Na obra do Espírito Santo, que vai ser conduzida até onde? Até a sua glorificação eterna, até a volta dele. Ok? Todo cristão tem que receber essa salvação. Mas não apenas receber, mas viver de acordo com a salvação, testemunhando a salvação de Cristo que há em você, anunciando ao mundo aquilo que Deus fez com você. Todo ser humano tem uma câmera. Até criança hoje tem celular. Grave, poste, tem as suas redes sociais, ativa daquilo que Deus fez, da obra que Deus fez na sua vida. Testemunhe com seus vizinhos, testemunhe na sua escola, testemunhe no seu trabalho o que o Senhor fez sobre esse derramamento dessa salvação. Efésios 2, 8, 9, pega a sua Bíblia e abre comigo. E diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe. E vamos agora para o nosso 7º módulo. Já estamos aí, já encerrando, são 9 módulos. Nós vamos entrar agora para o 7º módulo. Que Deus abençoe a sua vida.